ainda estamos assistindo aos desdobramentos da tentativa de golpe do Prigozhin. Prigozhin, além de dono do Wagner, é dono de empresas de bots, de trolls e de vários grupos de mídias. Essas empresas fabricam fake news. E os funcionários que trabalhavam para essas empresas do Prigozhin resolveram falar como as coisas funcionavam. Inclusive como eles agiam para fabricar notícias falsas a respeito da Ucrânia. E sobre tudo isso, pessoal, nós vamos falar hoje. Olá pessoal, eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você se interessa por esses dois temas, se você se interessa pela guerra na Ucrânia, veja a nossa playlist Guerra na Ucrânia e se inscreva nesse canal, tá certo? Então pessoal, após a tentativa de golpe do Prigozhin e todos os seus desdobramentos, alguns ex-funcionários das empresas de mídias, de bots, de fabricação de fake news, de trolls, que pertencem ao Prigozhin, resolveram falar como as coisas ali funcionavam. Não é segredo para ninguém, e o próprio Prigozhin já confirmou, inclusive, que essas empresas interferiram nas eleições norte-americanas, na fabricação de fake news, certo? Prigozhin, pessoal, além de dono do Wagner, ele é dono de várias empresas, de mídias, empresas de fabricação de fake news, de bots, de trolls. Eu acho interessante a gente definir o que é fake news. Então, por exemplo, quando um jornalista erra e ele volta e fala assim, olha pessoal, eu errei, passei uma informação errada, tinha recebido e tal, isso não é fake news, tá? Isso foi um erro do jornalista. Agora, quando uma empresa, ela fabrica uma notícia, né, e a gente vai ver aqui como essas empresas agiam e isso vai ficar bastante claro. Quando essas empresas fabricam uma notícia falsa, elas têm um objetivo, você entendeu? Pode ser criar uma cortina de fumaça, ajudar um candidato, enfim. Elas fabricam essa notícia. Isso é fake news, tá? Isso configura fake news, ok? Então, pessoal, alguns jornalistas e funcionários dessas empresas resolveram falar para uma mídia independente russa chamada Bumaga. Esses funcionários tinham um acordo de confidencialidade e, claro, não podiam falar de jeito nenhum. E falaram para essa mídia russa independente de forma anônima, obviamente, né? Em 2014, após o Euromaidan e a fuga do presidente ucraniano pró-Rússia, o Yanukovych, a Rússia tomou a Crimeia, fomentou movimentos separatistas no Donbass e foi aí que essas empresas do Prigozhin começaram a atuar, fabricando várias fake news a respeito da Ucrânia. Uma das notícias falsas mais conhecidas é a do menino crucificado no Donbass. Então eles inventaram uma notícia de que um menino ucraniano de família pró-Rússia tinha sido crucificado por tropas ucranianas. Aí foram jornalistas praticamente do mundo inteiro nesse lugar saber o que aconteceu, como uma criança crucificada, que absurdo, né? E aí eles descobriram, pessoal, que a notícia era falsa, certo? Uma outra notícia fabricada foi a morte de uma menina de 9 anos, também por tropas ucranianas. E todos esses ucranianos que matavam crianças e tal, eram todos nazistas, segundo essas notícias falsas, certo? Muito bem, pessoal. E tem vídeo sobre isso aqui no canal, é um vídeo chamado A Rússia Chorou. Tem esse nome estranho, pessoal, porque a gente precisa lidar aqui com o algoritmo, tá? Então deem uma olhada, lá eu explico tudo como eles fizeram, os jornalistas que foram atrás, tudo notícia falsa, pessoal, tá? E aí esses funcionários dessas empresas do Prigozhin falaram que eles contratavam atores. E aí eles trabalhavam, fora das câmeras, óbvio, eles trabalhavam essas pessoas, o que elas tinham que falar, como falar, as coisas tinham que parecer muito naturais, certo? E, como dito, pessoal, todos atores. Outra forma de atuar das empresas do Prigozhin.
Então, por exemplo, eles sabiam que uma notícia contra a Rússia iria sair, seja pela equipe do Navalny, seja pela mídia ocidental. Então eles começavam a inundar as mídias sociais com um monte de notícia triste sobre a África, muitas dessas notícias falsas, notícias sobre pseudo-celebridades, notícias sobre filmes bobos, né? Então tudo para criar uma cortina de fumaça para que as pessoas não prestassem atenção nas notícias a respeito da Rússia. Então, esses tempos atrás, pessoal, eu vi no Twitter uma filmagem de umas crianças africanas dentro de uns sacos. E aí vinha uma pessoa e tirava as crianças saíam de dentro dos sacos e tal. E a legenda era a seguinte: olha, enquanto vocês prestam atenção aí na guerra da Ucrânia, tem um monte de criança africana sendo traficada para o tráfico de órgãos, sendo levadas. Essas crianças aqui foram salvas. E estava em espanhol, então possivelmente essa notícia foi fabricada para a América Latina, né? Estava num espanhol cheio de erros e tal. E você via que a notícia era falsa. Por quê? De onde são essas crianças que foram salvas? Né? O continente africano é imenso, são vários países, várias etnias. Quais etnias? De qual etnia são essas crianças? Certo? Qual país? Quem as libertou? Esses traficantes estão presos? Onde? Né? Não tinha informação nenhuma. Era simplesmente isso. Enquanto aí vocês ficam olhando guerra na Ucrânia, olha essas crianças aqui. É para criar um sentimento de culpa nas pessoas que veem a guerra da Ucrânia, para criar um sentimento também de superioridade moral, né? Isso é muito comum. Eles agem assim, de forma corriqueira, tá? Muito bem, pessoal. Outro ponto bastante interessante: como esses funcionários eram contratados. Então, esses funcionários passavam por uma bateria de exames para detectar se eles usavam drogas ou não. E eles passavam por um detector de mentiras para saber se eles eram adeptos à ideologia do Navalny, se eles eram simpatizantes do Navalny ou simpatizantes do Ocidente. Claro que se fosse de um ou outro, ou dos dois, eram descartados. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicar esse vídeo nas suas redes sociais. Tudo isso é muito importante, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.